Estamos novamente ao vivo para uma conversa sobre a disciplina 16 do curso de Pedagogia Unesp-Univesp. Hoje é dia da aula de encerramento da disciplina que se chama Conteúdo e Didática de Alfabetização. E novamente está aqui conosco a professora autora da D16, professora Sônia Maria Coelho, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, lá de Presidente Prudente. Bom, nós já estamos recebendo perguntas dos alunos dos vários polos espalhados pelo estado de São Paulo, que vão ser respondidas pela professora Sônia logo depois do intervalo, na segunda parte do nosso programa. Tudo bem, professora? Tudo bem, muito obrigada pela apresentação. Boa noite a todos, em todos os polos da Univesp. Um abraço a todos os orientadores de disciplina, que são a linha de frente desse trabalho, aos orientadores de turma e a toda a equipe que nos apoia e que, em função deles, estamos aqui. Bom, professora, queria só perguntar para a senhora se tem algum ponto na disciplina que a senhora queria reforçar nessa época. Quer dizer, aqui é uma aula de encerramento, na verdade uma despedida da disciplina, né? Sim. Tem algum ponto que a senhora acha que é bastante importante o suficiente para a senhora dar uma repisada agora nessa última aula, falar um pouquinho sobre ela? Existem vários aspectos que são importantes e sobre eles várias questões foram levantadas ao longo da disciplina, na frequência aos fóruns de discussão e até mesmo por meio dos correios que alunos, orientadores de disciplina nos encaminharam. Uma das questões que sempre esteve presente foi sobre a perspectiva construtivista de Emília Ferreiro. Qual foi a sua real contribuição, uma vez que se fez e que se faz tantas críticas a essa questão. E, inclusive, temos no caderno um método, apresentar uma proposta metodológica organizada pela professora Onaide Schwartz e pelo professor Olímpio, que se baseiam, que usam o referencial de Emília Ferreiro, mas, ao mesmo tempo, fazem uma crítica aos posicionamentos construtivistas no trabalho escolar. Então, essa foi uma questão que apareceu frequentemente, né? Então, do ponto de vista vamos colocar em foco o método sociolinguístico que a professora Onaide aborda e o professor Olímpio também, porque a contribuição de Emília Ferreiro, o seu olhar, a sua descoberta em relação aos momentos que a criança vive nesse processo, quer dizer, o que ela elaborou, uma psicogênese, a origem desse processo da escrita, como é que ela nasce na vida da criança, ou seja, foi um divisor de águas e a gente não pode negar o valor de tudo isso. Então, essa contribuição é que está presente nesse trabalho da professora Onaide, justamente para demonstrar que as crianças passam por momentos em que a sua aquisição vai dando saltos a partir da intervenção do professor. Então, o posicionamento que o professor deve adotar dentro da sala de aula, se for fundamentado na prática construtivista, ele tem tido certas restrições com relação ao ato de ensinar. E o seu papel se dilui um pouco nessa perspectiva. Até porque todo esse contexto, ele é teórico e fundamentado em pesquisa. Agora, a questão metodológica apontada e discutida pela professora Onaide, e isso tem sido objeto de vários questionamentos ao longo dessa disciplina, utiliza essa referência pela importância que ela representa, como descortinar o nosso olhar sobre o processo vivido pela criança. Porém, ela coloca neste momento uma outra prática, ou seja, o que fazer com esses conceitos. Então, o próprio Paulo Freire e o Moacir Gadotti fala isso constantemente, quer dizer, todos podem ler Paulo Freire, reinventar Paulo Freire e entender Paulo Freire e aplicar Paulo Freire às suas práticas. Portanto, eu digo isso porque ela já afirmou várias vezes, não é? Que a sua metodologia é uma reinvenção daquilo que Paulo Freire fez. Então, ela utiliza todos os referenciais de Emília Ferreiro para mostrar ou demonstrar a forma pela qual a trajetória que a criança faz, epistemológica, não é?
Porém, todo esse processo, na figura do professor, ele se transforma, quase que se solidifica com práticas vivenciadas a partir das orientações que o Paulo Freire fornece, ou seja, de uma palavra que vai gerar um conhecimento mais amplo sobre a língua escrita. Então, como é que isso se processa, né? A partir do momento em que uma palavra geradora é dita, é orientada dentro desse universo vocabulário de experiências da criança, e o professor toma uma dessas palavras, ele mesmo faz isso, e ele transforma, então, esse tema, ele constitui essa tematização, ela se configura em uma palavra que pode designar todo aquele universo que a criança está apontando pela sua experiência que seja importante, e essa palavra, então, vai ser codificada, descodificada, numa leitura de mundo que vai permitir essa criticidade, que vai permitir um avanço que não se torne mecânico, né? E depois aquela ficha de descoberta com essa palavra, trabalhando toda a sistematização, porque o nosso sistema ele é alfabético do ponto de vista oral, mas do ponto de vista da escrita, ele é exatamente silábico. Nós não falamos o fonema, sim, nós falamos a sílaba, né? A nossa pronúncia. Portanto, essas são as questões que estão presentes, né? Você falou em ficha de descoberta, fala um pouquinho dessa função. Essa ficha de descoberta é a ficha que o professor utiliza e que ele desenvolve com a criança, desmembrando toda a palavra nas suas unidades silábicas e vendo toda a variação que permite aquela palavra com todas as sílabas existentes. E qual é a constituição possível a partir desta ficha de descoberta? Quer dizer, quais as outras combinações possíveis? Quer dizer, a própria criança que faz. Isso. Então, para cada momento em que a criança esteja nos níveis apontados pela Emília Ferreiro, qual seja, no nível pré-silábico, no nível silábico e no nível alfabético, para cada uma dessas condições de aquisição, o professor poderá utilizar essa mesma ficha de descoberta e trabalhar de forma a descobrir, né, as ligações possíveis com as sílabas apresentadas pela palavra que designa esse universo vocabular, esse universo ao qual a criança pertence e que o professor, então, discutiu e percebeu fazer parte e ser importante para que a criança... Tem um significado para a criança, né? A palavra é essa, ter um significado. E nesse momento a palavra, então, adquire uma outra conotação para a criança. Não é uma palavra qualquer. E daí, então, uma grande diferença em relação ao trabalho feito com as cartilhas, que trabalham as famílias silábicas e tudo mais. Porém, essas palavras não vêm, elas não são apresentadas ou elas não têm com a criança a mesma vinculação que tem uma palavra retirada do seu âmbito de vida, das suas experiências. Você está querendo dizer, quer dizer, o método trabalha com as sílabas também, certo. Apesar de não ser o mesmo método usado nas cartilhas, é isso? Não, ele trabalha com as sílabas, porque não dá para se alfabetizar sem que se trabalhe essa condição. Entendi. Não há como. Então, quer dizer, esse questionamento que costuma se fazer, né? Você está criticando a cartilha, mas também usa o método silábico, né? Mas é que é assim. Mas ela vem dentro de um contexto, ela não é colocada solta e não é trabalhado, por exemplo, as questões do alfabeto. Esse alfabeto é necessário. Sim. A criança precisa ter o conhecimento dele, mas ele vai ser apresentado de todas as formas. Não de maneira a cantar o alfabeto, ou memorizá-lo, mas a entender que ele existe, que ele tem princípios de organização e que eles têm sons e tudo mais, mas que formam sílabas, que existem consoantes e existem vogais, que elas se juntam e formam uma unidade pronunciável na nossa língua. Quer dizer,
eu lembro que eu li alguma coisa assim, quer dizer, a gente partiu de um momento, lá no passado, se decorava o alfabeto. O alfabeto e fazia... a cantilena, né? Cantilena, cantava as sílabas. Depois passou a se fazer de maneira diferente. E hoje se reinventa isso tudo, não é isso? Sim. Exatamente essa questão. É uma reinvenção do método. E essa reinvenção, ela permite não que se crie coisas que sejam impossíveis ou novas ou que não sejam ou desnecessárias, mas a reinvenção é utilizar aquilo que se fez, porque a gente vê que a escola tradicional, utilizando todas aquelas cartilhas e tudo mais, ela alfabetizou. Quer dizer, o que havia... Gerações e gerações. Então, qual era o princípio que estava presente ali? Então, o que disso tudo pode se pensar que pode se reinventar esse caminho da alfabetização? E é exatamente esse, de fazer o trabalho, essa ficha de descoberta dentro dessa perspectiva, ela tem essa função, né, de fazer a análise silábica da palavra e ver toda a variação das famílias que decorrem daquela palavra apresentada e as novas combinações. E todo esse contexto de inserção do aluno nesse universo e dessa palavra ser significativa para ele. Né? E de outros textos, então, em cada momento que a criança atinge o desenvolvimento na sua aquisição de linguagem escrita e na sua capacidade leitora, sim, ela vai tendo exercícios com graus de complexidade cada vez maior. Né? Então, por exemplo, dentro dessa perspectiva do método sociolinguístico, os processos finais, os passos finais do método de análise e síntese, eles estão introduzindo, além da perspectiva de olhar, de discriminar a sílaba, de ver possíveis combinações, a possibilidade de construção das palavras, de que existe o que é a palavra. Né? Nós temos os textos do professor Cagliari que mostram nós temos que entender o que é o alfabeto, como é que é esse princípio para nós alfabetizarmos, o que é a palavra e o que é que nós fazemos com a palavra depois que nós aprendemos a escrevê-la. Existe um princípio ortográfico, existe todo um processo de inserção do aluno depois no universo gramatical. Né? Quer dizer, essas palavras não podem ser colocadas aleatoriamente, existem regras, né? E essas regras elas vão ser aprendidas ao longo de um processo de escolarização. Agora, nos anos iniciais, é necessário, é importante que a criança aprenda realmente a ler e a escrever. E todo esse processo virá na sequência. Né? Compreendo. Bom, professora, eu já estou recebendo perguntas aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalinho rápido, a gente vê se entram mais perguntas e a gente começa a respondê-las, tá bom? Tudo bem, tá perfeito. Então vamos fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouquinho, a professora Sônia vai responder as perguntas dos polos. Até já. Estamos aqui novamente ao vivo, conosco está a professora autora da disciplina 16, Sônia Maria Coelho, que é da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp de Presidente Prudente. Vamos agora responder perguntas dos alunos com relação aqui à disciplina Conteúdo e Didática da Alfabetização, que é a disciplina 16. Bom, professora, tem aqui umas 4 perguntas já colocadas, aqui, tem um do Paulo de Bauru, a aluna Raquel da turma 2 está querendo saber o seguinte: foi estudado na disciplina níveis destacados por Lúria para entendermos as produções das crianças, considerando desde a sua história prévia até o desenvolvimento pleno da capacidade escrita. Professora, poderia sintetizar os níveis para melhor compreensão? Bem, oi Raquel, boa noite. Com relação aos níveis enunciados pelo Lúria, ele fez um levantamento daquilo que ele chamou de pré-história da escrita. Então, ele fez esse trabalho 50 anos antes de Emília Ferreiro. E ele fez um trabalho, e inclusive uma das coisas que foram apresentadas uma das questões apresentadas é o que há de comum entre os níveis da Emília Ferreiro e os níveis do Lúria. Veja bem, ele se reporta ao período da
pré-história da escrita, ou seja, momentos anteriores, quer dizer, o que existe na base do comportamento e da percepção da criança sobre a capacidade comunicativa pela escrita. Então, ele fala que existem uns momentos da criança, isso pode ser por volta de 1 ano, 2 anos, dependendo do nível de desenvolvimento e familiaridade que a criança tenha com o objeto escrita. Ele imita o gesto do adulto. Então, é um período pré-instrumental. Ele simplesmente, ele diz até, eu posso escrever, eu escrevo. E ele não tem nenhum receio em dizer escrevo. Até, por sinal, esse é o momento, porque o Vygotsky fala da questão da escrita ser um elemento que vem de primeira ordem, depois ele passa a ser um elemento de segunda ordem e depois ele volta a ser um elemento de primeira ordem. Por quê? Nesse período pré-instrumental, ou é um período imitativo, que a criança vê o gesto do adulto e ela fala, eu estou que vendo, né? Tá brincando, então, escrever, ela está brincando. Então, o que ela faz? Ela não tem nenhum constrangimento em fazer naquele gesto a representação da sua fala. Então, é um mecanismo, de primeira ordem, não é? É um simbolismo de primeira ordem. Depois, ela percebe que aquilo que ela fala precisa ter uma representação mais exata com aquilo que as pessoas dizem, ou seja, aquilo que ela escreveu nem todos leem, né? Então ele passa a ser de segunda ordem. E até o momento em que ela está alfabetizada, ainda nos primeiros momentos em que ela consegue escrever alfabeticamente, segundo a concepção de Emília Ferreiro, ela ainda faz a fala como intermediária. Ela vai falando e escrevendo. Depois, com ela internalizando todo esse processo, ela acaba utilizando, a fala não é mais necessária. Né? Como nós hoje fazemos, nós pensamos e escrevemos e não estamos lendo ou tendo que falar em voz alta as palavras que grafamos. Mas aí, retomando os níveis do Luria, né? Então, o que é que ele percebeu? Que esse momento inicial, ele é um momento pré-instrumental. E neste momento, ela começa a perceber que a escrita tem uma utilidade e que as pessoas utilizam a escrita pela própria experiência que ela tem no âmbito familiar e tudo mais. Aí ela começa a perceber que ela tem que utilizar alguns símbolos, né? Então ela usa nesse momento alguns elementos que não são propriamente símbolos, que são sinais que ela utiliza, né? Então ela usa esse signo que é apenas como uma referência para ela se lembrar. Né? Depois ela passa a usar esse signo, no que ele chama de nível 3, de uma forma mais simbólica. Então ela utiliza ou não letras, porque ela sabe que as pessoas utilizam letras, o universo todo à nossa volta, o mundo, a sociedade toda se representa graficamente, não é, pelas letras. Então ela vê que neste momento ela tem que usar símbolos, ela pode ou não usar. Depois desse momento, ela entra num nível 4, em que ela começa a utilizar, nesse momento, por exemplo, que ela está transferindo ou passando, porque não há um momento muito exato, né, em que ela agora passou para o nível tal. Ela entra nessa transição do nível 3, que ele chama, para o nível 4, ela começa a perceber que quando diz palavras no plural, ou 2 passarinhos, ou, enfim, quando o elemento tamanho, forma, começa a ser apresentado na fala para a representação escrita, isso começa a ser incorporado por ela e adotado. Então, ela vai entrar num outro momento em que ela começa a utilizar letras de forma ainda provisória, e esse nível 4 corresponde àquilo que a Emília Ferreiro constata como sendo o nível pré-silábico, passando para o nível silábico. Então, é esse momento de transição. Né? Então, ela começa a fazer a utilização de letras, às vezes até de pseudoletras, mas, em geral, nesse momento, ela já começa a utilizar as letras que ela conhece, se ela tem essa possibilidade, para designar os sons da palavra nos cortes silábicos que a pessoa faz durante a sua fala.
e no momento seguinte, o que seria o momento da correspondente, da aquisição plena, ela estaria alfabética, então ela estaria completamente, teria se apropriado, né, de todo esse signo instrumental, de todo esse signo que pode ser um símbolo e que passa a ser utilizado de uma maneira cada vez mais refinada e cada vez mais ela sente a necessidade de que alguém leia o que ela está escrevendo, né? Então, os mesmos exercícios que são apresentados, por exemplo, para que o aluno seja atendido nos níveis pré-silábico, silábico e alfabético, na perspectiva da Emília Ferreiro, podem ser pensados aqui. Então, o método, qualquer que seja ele, deve utilizar-se de todos os princípios linguísticos necessários para a aquisição do sistema alfabético dentro dessa perspectiva. Muito bem. Vamos seguir aqui. Também lá de Bauru. No desenvolvimento do seu método, quais foram os critérios que a professora Onaide utilizou para concluir que as crianças estavam alfabetizadas? Como é que ela chegou a essa conclusão? Bom, ela até apresentou e colocou isso no nosso espaço lá de material ou mural, não me lembro agora exatamente em qual deles foi postado. Os níveis, ou melhor, o material que os alunos apresentaram, não é? Em diferentes verificações. Os professores que estão trabalhando lá, eles estão com a responsabilidade de temporariamente efetuarem avaliações, verificações de como é que a criança está realizando essa tarefa. E quando ela consegue, de uma forma autônoma, escrever, por exemplo, palavras são ditadas, não como aquele ditado que a gente tinha naquela chamada escola tradicional, mas de uma forma que ela perceba que existem palavras, existem sons, quer dizer, essa relação entre a fala, a escrita e a leitura se estabelecem, né, que são princípios importantes. Quando ela consegue essa autonomia, ela está alfabetizada. Quando ela consegue perceber as relações, quando ela consegue perceber que para determinados sons existem, para determinadas letras, diferentes sons, e para um mesmo som, às vezes, diferentes formas de representação, ela está alfabetizada. Tá certo. Bom, aqui, Polo de Araraquara. A Mariana, lá do Polo, pergunta: bom, o estudo da didática de alfabetização não ficaria, entre aspas, né, empobrecido se for pautado em um só método, no caso aqui, o método sociolinguístico? Nós fizemos uma opção, nós apresentamos um método, né? Então as pessoas poderiam dizer, mas eu poderia usar simplesmente o método, apesar de que ele não dizia que era, mas do Paulo Freire, as concepções do Paulo Freire. Eu não dizia que era um método, né? Agora, nós fizemos uma opção. Então, outras pessoas poderão dizer, mas eu faço um trabalho até dentro de uma perspectiva construtivista e eu faço determinadas coisas lá que os procedimentos tais levam à alfabetização de crianças. Eu acho que isso é uma possibilidade, não existe um único método. Agora, qualquer que seja esse método, ele precisa atender aos princípios necessários para a alfabetização. Quais sejam princípios que estão na linguística, na psicolinguística, na sociolinguística e na própria pedagogia. Ou seja, na relação professor-aluno, na relação de professor ensinando, de professor orientando, mostrando como é que se faz, porque existe toda uma sistemática, é um sistema que precisa ser ensinado, ele não está dado. Por exemplo, com relação à própria constituição da escrita, como é que nós escrevemos de cima para baixo, da esquerda para a direita, nós não usamos todas as palavras ligadas umas às outras, existe separação, existe pontuação, enfim, todos esses princípios precisam ser considerados. Então, qualquer método que as pessoas pensem ou que possam vir a elaborar, sim, que atenda a esses princípios, eles serão adequados. Perfeito. Fizemos uma opção. Tá bom. Então vamos lá para outra, Bauru, Kleber, o Kleber da turma 1. Sobre as estratégias de leitura em sala de aula, que foram abordadas no texto de Renata Junqueira, como usá-las e como falar delas para as crianças que ainda estão se alfabetizando? A questão das estratégias de leitura.
Kleber, você se lembra que os grupos que apresentaram os trabalhos das oficinas que nós recomendamos que vocês fizessem, apresentaram para níveis de educação infantil? São crianças que não estão alfabetizadas. Então, veja bem, ver todo o contexto, né? Apresentar a capa do livro que vai ser lido, né? Apresentar as imagens que estão no texto, né? Que o texto para a educação infantil ou para séries iniciais, ele precisa ser muito bem ilustrado, precisa ter o texto e precisa ter a ilustração. Portanto, a combinação desses dois fatores vai permitir o trabalho, né, de colocar a criança frente a uma imagem que vai lhe permitir o estabelecimento de elementos anteriores que ela conheça, o que aquela imagem sugere, que ela estabeleça inferências, ou seja, aquilo que não está dado no texto e aquilo que não está na imagem, mas que ela pode vir a pensar, né? Existem livros que são imagéticos, que não têm textos. Sim. Então, para crianças não alfabetizadas e até para crianças alfabetizadas produzirem textos em função dessas imagens. O próprio processo de formação de imagens a partir das sugestões que o texto, que o livro, que a literatura, nós estamos falando desse processo de letramento literário, de trabalhar com todas essas técnicas e todas essas estratégias para formar no leitor a capacidade de ir além das palavras escritas, para que ele avance no texto e possa fazer aquele processo de sumarização, quer dizer, de juntar quais foram as ideias depois do texto lido e, mais ainda, essa análise que supera o processo de contar a história, mas de colocar algumas coisas do seu entendimento, da sua interpretação. Né? Então, vai além da decifração do texto e da palavra, mas de uma interpretação. Né? E isso é possível fazer com crianças. Eles avançam sim, né? Eu acho que é perfeitamente possível. E as oficinas que vocês fizeram demonstrou isso tudo, não é? Muito bem. Olha, tem dá para responder mais uma aqui rapidamente. Então vamos lá. Paulo de Botucatu, o professor Cagliari acentuou que para aprender a escrever tem-se que trabalhar leitura. Como fica esse aspecto dentro do método sociolinguístico? Nesse caminho, né, que você estava falando. Sim, o método sociolinguístico, ele não exclui a possibilidade de leitura, mas a leitura, para que ela aconteça, é preciso antes o conhecimento do código. Né? Então, é por isso que se inicia e que se dá ênfase à palavra, à formação dessa palavra, né, nesse processo. Mas, para que isso aconteça, o processo de leitura é concomitante. Agora, essa leitura que eu acredito que ele esteja questionando e falando ou solicitando um esclarecimento, seja a leitura de um texto, ou de uma frase, ou de um período, ou de uma obra qualquer, né? Se ele não tiver tido todo esse processo, aquela pergunta, como é que o professor Onaide determina que o aluno está alfabetizado? Quando ele consegue essa autonomia só será adquirida no momento em que ele compreender como é que esse sistema se organiza, né? Então, existem letras, elas têm nomes, elas têm sons, mas elas são constituídas, agrupadas em sílabas, elas se constituem como palavras e textos e tudo mais. Quer dizer, todo esse processo de leitura, ele está presente em todas essas fases, em todas essas etapas. Agora, à medida que essa leitura for se intensificando, e nesse processo, no próprio método sociolinguístico, no processo de análise e de síntese, ele vai permitir essa leitura cada vez mais independente e cada vez mais autônoma. Tá certo. Não é? Bom, professora, terminou nosso tempo aqui. Só na avaliação, vai poder consultar tudo? Ah, sim. Algumas pessoas mandaram recado e fizeram o questionamento. Pessoal, eu penso que a prova é um momento de avaliação, mas é um momento de grande aprendizagem. É um momento em que a gente faz a análise e faz a síntese, em que a gente junta textos que a gente leu, opiniões que a gente formulou nos trabalhos. Então, vocês poderão usar os textos complementares, os textos do caderno, os textos que organizaram e todos os trabalhos que tiverem elaborado. Todo esse material que vocês produziram pode ser trazido e utilizado
tranquilamente. Tá certo, professor. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Quero avisar a todos que tem muito mais perguntas do que essas que eu passei para a professora, mas não vai dar tempo de responder, mas ela vai responder a todas elas. Eu acredito que vou correr bastante para que eles tenham isso em antes da mãos avaliação. antes da avaliação. Tá bom, professor. É compromisso. Obrigado. A gente fica por aqui. Até a próxima.